Espicaçar com Ângelo Rodrigues, um projeto de podcast terapêutico que procura também pensar, inquietar, problematizar, denunciar, sugerir e entreter. Já sabe que nos pode ouvir nas plataformas de podcast mais conhecidas, como o Spotify e o Castbox, bem ainda como também no nosso canal de YouTube e também nas nossas páginas de Facebook e Twitter. Portanto, não há razão para dizer que não conhece, que não ouviu e por aí fora. Sejam então bem-vindos ao episódio 17 e, surpresa, também o último desta primeira temporada do Espicaçar. Iremos regressar, pelo menos assim se espera, em breve, com uma segunda temporada, vamos todos de férias merecidas e por aí fora, e com uma versão em vídeo deste conceito, mas depois falaremos com mais detalhe sobre isto. O pensamento aforismo que escolhi para esta semana é, imaginem, do grande Essa de Queiroz, e eu estou convencido que a minha convidada vai gostar do pensamento e obviamente que conhece e admira o grande Essa de Queiroz. E ele disse assim a determinada altura, é um aforismo, um pensamento que retive entre muitos outros de grande interesse que podíamos ir buscar ao mesmo autor. O apreço exterior pela arte, diz ele, é a sobrecarga da inteligência. Quem se quererá apresentar diante dos seus amigos com uma inteligência nua? Pergunta o Essa de Queiroz. Quem se quererá apresentar diante dos seus amigos com uma inteligência nua? Com certeza irão perceber porquê no fim desta conversa ou durante que este aforismo não foi escolhido ao acaso. Como sabem, Essa de Queiroz é escusado, mas já agora fazer um bocadinho de pedagogia não fica mal, antes pelo contrário. Foi um escritor e diplomata português, é considerado um dos maiores e mais importantes escritores portugueses da história, eu diria, do mundo. Foi um autor de romances de reconhecida importância, só para citar dois, Os Maias e O Crime do Padre Amaro. Ele nasceu em 1845, mais precisamente a 25 de novembro, e veio a falecer a 16 de agosto de 1900, um ano mítico. Só este aforismo, diria assim, podíamos, à volta dele, e parafraseando e, enfim, explorando, ficar por aqui, eu diria, horas a conversar. Bem, mas temos que avançar e, como sabem, o Espicaçar é um espaço de liberdade e o que procuramos desenvolver no âmbito deste conceito, vosso conceito, é conceder aos nossos convidados e interlocutores isso mesmo. Liberdade para espicaçarem, isto é, dizerem e partilharem o que acharem por bem, o que lhes der na real gana. Vamos então espicaçar. A minha convidada do episódio desta semana, e vou revelar agora, do Espicaçar para esta semana, é precisamente a grande, permita-se-me assim, Margarida Santos. E o que é que podemos dizer sobre Margarida Santos? Nasceu em 1946 em Canelas, portanto em 46 que já estão a ver que é uma jovem rapariga, em Gaia, frequentou e concluiu os cursos de pintura decorativa e da secção para Belas Artes na Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis, Porto, isto em 1963, concluiu o curso superior complementar de escultura nas Belas Artes do Porto, em 1968, manteve desde os 17 anos um espaço de ateliê individual até à atualidade. Criar algo artístico, como ela diz, que nunca tinha sido visto antes, foi o seu maior desafio, foi a sua maior paixão. Dedicou-se ao ensino das artes e do desenho por gosto, acreditando que fazer o que se gosta não é trabalho. Foi professora entre 1968 e 2008, para autossubsidiar a sua escultura de autor em bronze, aceitou realizar trabalhos de encomenda para diversas entidades, empresas e instituições. Por imperativo de caráter, nunca aceitou a dependência de subsídios estatais ou outros, já vamos falar disto, dedicando-se a diferenciados trabalhos de índole pedagógica, didática e literária. Como estão a ver, é uma mulher multifacetada. Desde cedo, tomou consciência que vivia num país onde a arte do bronze tinha pouca expressão e vivia da mentalidade de compadrio, lobby e subsídio à dependência, mentalidade que sempre rejeitou. Orgulhou-se da obra de autor que produziu e em todas as áreas de intervenção em que se expressou foi reconhecida através de prémios e distinções. Dedicou a sua vida à criatividade, à arte, à poesia, ao ensino das artes visuais, a diversas causas sociais, a eventos culturais, à motivação e à promoção de jovens artistas e criadores. Mulher com uma forte personalidade e portadora de uma genuína linguagem plástica e estética, dedicou-se com empenho a múltiplas atividades. O exercício da criatividade e da cidadania impeliram-na com paixão para ser professora, escritora, poeta
crítica de arte, palestrante, galerista, promotora de eventos, desenhadora, ilustradora, pintora, escultora. Assume-se como escultora do bronze, arte antiquíssima, onde imprime a sua impressão digital e o seu cunho contemporâneo. As suas obras afirmam um estilo pessoal facilmente reconhecível. Produz um trabalho singular que valoriza o corpo humano e dificilmente se pode integrar em correntes estéticas conhecidas. Antes faz o seu próprio caminho, contaminado por influências de grandes artistas escultores. Os seus corpos são depurados, muitas vezes andrógenos, com acabamento polido, em que os braços ficam adoçados ao corpo, fazem composições que valorizam perfis e formas, lhes dão consistência, força e harmonia. As formas vivem de leveza, elegância e liberdade, de luz, força e movimento. Expandem-se com sensualidade e erotismo, muitas vezes levados ao extremo. Os seus temas de eleição são a mulher, o amor, o sofrimento, a dança, a poesia, a música, a estética. Desde a palavra escrita ou dita às formas escultóricas, o que produz nasce de uma raiz figurativa contemporânea dominada pelo amor. Continua a expor individual e coletivamente e a tratar com estima a sua casa-ateliê própria, em Canelas, disponível para visitas programadas. Continua a participar em tertúlias poéticas, em antologias e coletâneas de poesia. Publicou livros com destaque para a criatividade na educação artística, pedagogia, Eu Amo Tu, Arte e Poesia, Biografia Ruída, Biografia, Luz Íntima, Poesia, Do Barro ao Bronze, Assim Nasce uma Escultura, portanto, no âmbito da escultura. Como estão a ver, uma mulher encantadora e que, enfim, respira arte e cultura por todos os lados. É meu privilégio, é também uma honra e um prazer conversar com a multifacetada a escultora, a artista plástica, a escritora, a poetisa, a professora, enfim, tanta coisa mais, Margarida Santos. Olá, Margarida, estás desse lado? Estou sim, Ângelo, boa olá, noite. Olá, obrigado por seres quem és, primeiro. É um prazer, uma honra e um privilégio para mim estar aqui contigo nesta conversa que vai fluir. Eu ia te perguntar, é um clássico, se achas que foste bem apresentada. Eu acho que sim. Enfim, sou suspeito porque o texto magnífico que eu acabei de partilhar e ler é teu. Bom, Este tem tudo. entre os muitos textos que têm escrito e que eu tenho escrito sobre o meu percurso, que, como disseste bem, logo no princípio é bastante longo, eu nasci em 1946, eu escolhi esse, achei que devias gostar dele, e gostaste, pelos vistos. Gostei, sim, senhor. Acho que é uma boa síntese e aqui é revelador, este texto que partilhei com os nossos ouvintes é revelador também da forma belíssima, enfim, escorreita e eficaz com que tu escreves, não é? Portanto, para além de... Enxuta, não é? É uma Enxuta, forma... é. Ora bem, sim, é isso também, podemos classificar dessa maneira. Eu acho que está aqui, e isso também é o teu lado poético, portanto, eu diria que os poetas, ainda há dias falava disto com um amigo também num outro conceito, podcast, que uma das características importantes da poesia é ela podermos dizer muito, o universo, enfim, muito em pouco, não é? E consegue-se também perceber, enfim, a força da natureza que tu és, a mulher telúrica, volto a insistir, multifacetada, com tudo o que isto possa dizer e implica, a partir de um texto de uma página e meia, digamos assim, foi aquilo que partilhamos aqui. Mas pronto, acho que quem não te conhece, e muita gente conhece, ficou a conhecer um pouco melhor, e depois também no conceito de vídeo, quem quiser ser mais, enfim, mais pormenorizado ou detalhar melhor algum aspecto do teu percurso artístico, nós vamos lá também colocar este belíssimo texto. Olha, Margarida, concordas, aceitas, achas piada, lembras do aforismo do grande Essa de Queiroz? Eu concordo plenamente, ou então, se assim não for, todos seríamos ignorantes, não é? Se Ora não bem, tivéssemos a inteligência, seríamos perfeitamente ignorantes e a nossa vida não valeria a pena. tu achas que a tua... Não era bem isto que eu ia para perguntar de princípio, mas já agora a talho foi-se, aí já vamos explorar um bocadinho, ou detalhar. A mulher artista que tu és, a grande mulher de cultura, a grande humanista e a artista, é impossível chegar a ti ou tu chegares aos outros sem essa relação, sem essa mediação da inteligência com tudo o que isso possa dizer. E aqui a inteligência não só apenas no sentido racional ou mais intelectual do termo, também emotivo. É preciso estar
despido de alguma coisa, vestido com alguma coisa, digamos assim, pondo ao contrário. O que é necessário, mínimo, o que é mínimo, básico, para poder chegar ao teu trabalho artístico? E a ti, Olha, o artista? eu tenho sido confrontada diversas vezes com essa questão, porque não sei porquê, talvez porque seja uma mulher que trabalha muito o corpo humano, o humanismo e determinados temas que são muito queridos à personalidade de cada pessoa, tenho sido confrontada com tanto crianças como adultos a perceberem com perfeita nitidez qual foi a intenção inerente ou subjacente à obra que eles estão a contemplar e sobre a qual estão a dar uma opinião. Portanto, isto é um pouco complicado. Normalmente, as pessoas têm que ter uma sensibilidade e uma intelectualidade, digamos, têm que pensar, saber pensar, para conseguirem depois reproduzirem uma afirmação como muitas das que eu tenho ouvido. Não é difícil, mas é preciso saber pensar e saber olhar e saber ver, sobretudo saber ver. Acho que é Fruir. fundamental. Portanto, isso tem a ver com a inteligência, naturalmente, não é? Acho eu. Então, mas diz-me uma coisa, já agora estamos a falar disso, no teu ateliê, nas tuas exposições, etc., por aí foi, o imenso trabalho que tens exposto felizmente muito e tens uma carreira, enfim, bem assente, bem desenvolvida e seria sempre desejável, e todos dirão isso, que se fosse bem mais e enquanto artista merecias muito mais reconhecimento. Falaste aí na questão da sensibilidade, da abertura, da predisposição, do espírito crítico, a nível, por exemplo, dos jovens que eventualmente das escolas e não só, as pessoas em geral, tu notas que há alguma barreira, que há algum alinhamento, algum afastamento da arte, e não apenas da arte, que já vamos detalhar, da escultura em particular, mas da arte em geral. Não é a cultura propriamente dita que tem sido perfeitamente colocada na base da pirâmide das nossas escolas. Nós ensinamos muito pouco. Eu lembro-me de ser, eu fui professora há 40 anos e sempre que dizia aos meus colegas das físicas, das matemáticas e das ciências, etc., sempre que eu lhes dizia, antes de mais é preciso ensinar os alunos a pensar, eles ficavam perplexos, porque os alunos eram indisciplinados com eles e comigo eram extremamente disciplinados, porque eu conseguia captá-los através exatamente disso, dessa capacidade para os ensinar a pensar. A partir do momento em que tu ensinas um jovem a pensar, és capaz de o ensinar a ver uma obra de arte ou a ler um texto. Normalmente, eu sempre conciliei a literatura com a arte. As minhas aulas eram sempre conjugadas com a língua portuguesa ou com o português, dependendo do grau de ensino que eu lecionava, e havia sempre uma interligação entre ambos. Mas o que eu penso é que a cultura, de uma forma geral, no nosso país, e então na educação, estamos muito abaixo dos níveis que deveriam ser ministrados. Subscrevo e concordo. Diz. Vou dar um exemplo. Eu formei-me com um curso na altura, uma licenciatura em escultura. Todo o meu percurso, toda a minha carreira é baseada numa escultura em bronze, que é feita propositadamente para ser concluída em bronze. Pois não houve, naquele tempo, durante 40 e tal anos, quase 50, não há hoje, na Escola Superior de Belas Artes do Porto, uma fundição de bronze. Extraordinário, negativamente extraordinário. Eu acho que é estranho, não é? Pois. Olha, mas... As coisas são todas muito apoucadas, muito apequenadas. Somos um país estranho. Eu aprendi muito em Londres, quando tinha 20 anos. Em 3 meses aprendi mais a fundir, por exemplo, com o grande Henry Moore, em Londres, do que no Porto. Portanto, estás a ver, aprendi muito mais na oficina que eu tinha de pratas, a fundir pratas, porque fazíamos objetos de prata, não eram joias só, mas também aprendi a fundir, daí a minha paixão se foi desenvolvendo e fui querendo saber cada vez mais sobre a fundição de bronze, não era por formação.
as pessoas não passam a palavra, as pessoas não ensinam devidamente, mas não têm culpa, os programas não estimulam, não E é é? o sistema, não é? Portanto, eu também percebo perfeitamente, eu também dou, enfim, dou aulas de filosofia e há lá um cantinho e às vezes é mesmo isso, é apenas um cantinho e aquilo tem que se dar, quando se pode dar, não da forma que seria desejável, parece que é quase um favor que fazemos em falar das teorias da arte e de uns quantos artistas. Provavelmente esta cultura da arte e das artes Pobre, plásticas em particular devia estar muito mais desenvolvida, é isso que no fundo também estás a... muito pobre, até porque depois se confunde tudo, se baralha tudo, ninguém se consegue distinguir de facto o que é melhor do que é pior, embora tudo seja relativo, há sempre um trabalho oficinal que tu reconheces e um trabalho perfeitamente instintivo, como uma criança faz, que tu também reconheces, quer dizer, e depois são todos artistas, mete-se tudo no mesmo saco, e há aqui uma confusão, uma baralhada que já Isso é vem outra questão. de décadas, não é? Exatamente. Isto é quase um lugar comum na tua percepção, na tua maneira de pensar esta área da humanidade, do homem, que é a arte, que é a cultura e cá dentro está a arte e particularmente as artes plásticas que estamos a falar com mais detalhe. A arte salva-nos? É uma espécie de religião? Acreditamos nisso e basta? O que é que achas sobre isso? A religião não tem que ver com isso. Eu sou uma pessoa mística, como sabes, não é? Sou uma pessoa que tem uma capacidade de se relacionar com algo invisível que desconhece, mas que sabe que existe, porque eu sinto nas mãos, muitas vezes a trabalhar ou a escrever. Eu não sei como é que aquilo nasceu, como é que aquilo aconteceu. Quando olho, digo, não pude ter sido eu a fazer isto, pelo menos sozinha. Portanto, acredito que existe algo muito particular e muito especial que me salva. A mim, salvou-me da loucura. E eu suponho que venho de uma família de gente em que alguns deles são meio loucos. Meio loucos Vais no lá uma sentido sova. não estou a salvo, porque sempre que preciso de descomprimir, depois as coisas começam a sair, seja do que for, e sabes que eu sou uma mulher com piano, com umas notas de piano todas à frente e vou tocando não é, várias Várias, notas. várias partituras. Mas eu acho que a arte nos salva. E, pelo menos a mim, a arte salva-me. E salva-me, sobretudo, da loucura desta vida que nós vivemos, que eu acho que as pessoas comuns, que não têm a capacidade para pôr cá fora o seu mundo interior, têm muito mais dificuldade em sobreviver, no sentido de ficarem sãs, de terem uma mente sadia. Eu acho que nós vivemos rodeados de pessoas que têm problemas mentais graves sem se aperceberem disso. A quem o dizes? Olha, então se permites a síntese, podemos dizer que a suposta felicidade, isso agora era outra conversa que nunca mais saímos daqui, o que é isso da felicidade, mas essa felicidade que todos almejamos e desejamos passa muito, ou de forma muito intensa pela arte. No teu caso, Olha, no meu também. no meu caso passa pela criação, sobretudo, eu prefiro falar em criação. Criação seja sob que forma for, sobre a palavra, a matéria, etc. Mas, para mim, há uma coisa que é absolutamente indispensável na vida, que é como respirar. Eu tenho que executar, eu tenho que deixar um legado, tenho que fazer alguma coisa para me sentir realizada, para me sentir bem. E acho que a felicidade, hoje, com esta idade e ao longo do tempo, porque andei toda a vida atrás dela, porque eu lembro-me da primeira vez que fui a Jerusalém, e era bastante mais jovem, foi em 1989 ou 90, e já lá fui mais que uma vez. Eu lembro de ir lá ao Muro das Lamentações, pôr um papelinho dobradinho onde escrevi eu quero ser feliz. Ora, já passaram muitos anos e entendo hoje que a felicidade é um estado de espírito, é um estado de alma, vou usar a tua palavra, é um estado de alma, é um estado de espírito, é o estarmos de bem com nós próprios, é o conhecermos-nos e aceitarmos-nos como somos e travarmos com outros relações de pura conexão. Quando nós conseguimos conectar-nos com outros que também são autênticos, também são reais, como nós, são de carne e osso, capazes de terem a perfeição e a imperfeição, de se aceitarem como são, eu acho que aí sim, nós somos felizes. A felicidade é sentirmos-nos de bem com nós próprios. Para mim, é assim.
Se eu Ora, me sinto mal comigo mesma porque houve qualquer coisa que não fiz bem, que me deixou com insónia, etc., aí eu acho que não estou a ser feliz porque não me sinto bem. ora, isto está uma boa proposta. Alguém dizia, pegando na tua palavra, da bonita, lindíssima palavra que é criação, o conceito de criação, criar é uma forma de matar a morte. Já não sei quem disse, mas alguém disse e eu gostei. Olha, mudando um bocadinho, enfim, mantendo-nos no tema, mas um bocadinho de registro diferente ou diferenciado, como é que está na tua ótica, obviamente, como é que entendes, como é que percepcionas forma mais crítica ou menos, depende, o mercado da arte em Portugal e particularmente a tua área da escultura. O que é que tens a dizer sobre isso? Sempre foi um mercado extremamente complexo, o mercado da escultura. Eu própria, nesse texto que tu leste, eu digo que tive que me submeter a fazer trabalhos de encomenda para conseguir realizar dinheiro para subsidiar a minha própria escultura de autor, porque eu tenho uma marca de autor. E já tenho seguidores, imagina que ainda sou tão nova, ainda tenho. Já tens discípulos. Bem, já tive bastantes estagiários de belas artes, nomeadamente no meu ateliê, mas tenho discípulos, coisas em que eu olho e vejo que engraçado, já estou a criar escola. Portanto, eu tenho um dedo de autor, então o que acontece é que a escultura em bronze é excessivamente onerosa para um país tão pequeno quanto o nosso e, sobretudo, tão tacanho de cabeça quanto o nosso, porque as pessoas, como desconhecem o processo técnico extremamente lento e oneroso da escultura, também depois, quando se vai a ver preços de mercado, não vão além, ficam muito aquém. Portanto, no entanto, eu, Margarida Santos, não posso queixar-me, não posso, porque toda a minha vida eu ganhei dinheiro para poder fazer aquilo que gosto de fazer, as minhas esculturas. Sem E estar então, dependente, não é? De entidades do Estado, digamos. sim, mas, neste momento já não estou na medida em que, neste momento não, já há muito tempo, porque, olha, como gosto muito de fazer o que faço e faço com muita paixão, eu não vou ao encontro das coisas. As coisas vêm ter comigo e eu nunca viro a cara a um desafio. Portanto, tenho tido relativa sorte em poder ter hoje um ateliê que tem um espaço fantástico, enorme. Eu digo fantástico porque ele é grande e está totalmente recheado de uma vida que parece que foi de uma mulher que nunca fez nada na vida, só fez aquilo. São tantas as obras que parece impossível, não é que numa vida inteira se fez, eu acho que devia ter feito só aquilo, mas não é verdade, não é verdade. Mas efetivamente tenho vendido razoavelmente, neste momento está tudo parado, mas isso é natural, o Claro, Covid. está todo o país, o mundo, não é? Está o mundo. Agora, claro que os grandes artistas, os grandes nomes, essa gente nunca cai, não é? O Ronaldo não cai, não é? Quer Olha, mas dizer, diz-me uma coisa, de alguma forma já se disse, está referido na introdução, tu tens, portanto, o ateliê aberto a quem quiser visitar, fazes uma espécie de visita guiada ao teu trabalho, ao teu faço, local de faço trabalho? às escolas, aos miúdos, já nós tiveram crianças muito pequenas, de infantários, tenho uma forma de organizar isso, mas isso é uma coisa perfeitamente pessoal, aquilo não é uma fundação, aquilo é um espaço pessoal, particular, meu, não é? Em que se as pessoas querem lá ir, independentemente de ir um grupo pequeno ou um grupo grande, até de escolas, limitado o número de pessoas, não é agora com a Covid, era à qualidade do espaço e à forma como nós transitamos dentro do espaço. Eu sou educadora, toda a minha vida vou ser professora, portanto, tinha que abrir o meu espaço sempre que me solicitam, marcam pelo telefone, eu disponibilizo-me e lá estou eu a conversar, a trabalhar, nunca trabalho na rua, só trabalho lá para quando as pessoas querem saber ou quando tenho modelos para fazer. Sei lá, o falecido Albano Martins, quando entrou lá a primeira vez, eu disse, desculpa Albano, agora tenho que ir lá para eu fazer os retoques finais. E ele ficou completamente deslumbrado, já estava farto de frequentar ateliês de artistas, mas nunca tinha visto o artista fazer os retoques finais ali, porque ele via-se, eu estou aí, o que é que Isso é tem que retocar? interessante, de facto. Não diga o que é que vai fazer aí, vai estragar? Não, mas preciso que esteja aqui ele, pronto, e só trabalho com as pessoas quando elas lá estão, assim, porque
a pedido quase, ou por exigência do próprio trabalho, mas só aberto e só assim, porque às vezes convido as pessoas, tenho todo o gosto em que vão, mas claro, não posso Não pode disponibilizar, ser não tenho. sempre, né? Senão às tantas também não tens tempo para... Não Há um lado tenho. solitário também no trabalho artístico em geral e particularmente na escultura, não é? Também há um lado... Completamente. O trabalho de criação é um trabalho de solidão. Solidão, A não digo pessoa tem total, que mas estar, alguma. não tem que estar consigo própria. A pessoa tem que estar consigo própria, porque se não está consigo própria, se vem perturbar. Eu lembro-me de uma fase na minha vida em que eu tinha uma pessoa doente em casa, dependente de mim, e durante aqueles 5 anos eu tinha que atender o telefone, tinha que atender médicos, enfermeiros, eu não conseguia ter paz, eu não conseguia criar. Portanto, o meu silêncio estava constantemente a ser perturbado com chamamento, portanto, eu sei perfeitamente que criar é entrar no tal estado, olha, não é que falava, não sabemos descrever, não é? Mas tem que se estar isolado, sim, tem que se estar isolado. Por isso é que este confinamento não me deu tanto cabo da cabeça quanto isso. Ok. Olha, mudando um bocadinho de registro, falando um bocadinho desta situação que temos estado a viver, portanto a situação de pandemia, como é que tu tens estado a viver, enfim, obviamente que a normalidade já não é o que é e isso é polissémico e cada vez mais e estamos todos os dias a desenvolver esse conceito de normalidade, o novo normal nunca mais acaba. Como é que tens vivido estes tempos? Tenho-me adaptado, portanto, eu sou uma pessoa que habitualmente eu acreditava que não tinha medo de coisa nenhuma, a não ser de 2 ou 3 pequeninas coisas graves e tal, que tinham acontecido, que eu tinha visto acontecer ao longo da vida. Mas eu senti-me com medo do total, invisível, desconhecido. E então, durante os 2 ou 3 primeiros meses, eu tinha receio de sair à rua, de contactar com as pessoas, porque eu não sabia, via que as pessoas morriam, havia amigos aqui perto que estavam infectados, outras pessoas que morriam de familiares que eu conhecia. Eu fiquei com medo, de facto fiquei com medo do desconhecido, ninguém sabia nada, ainda hoje ninguém sabe nada de nada, quer dizer, não sabemos o que isto é. Uns dizem umas coisas, outros dizem outras, as pessoas andam um bocado às cegas, porque não sabemos efetivamente o que é este Covid e quais são as informações absolutamente fidedignas que nos chegam, não sabemos. Há muita confusão, não é? À volta disto ainda. Eu penso que as pessoas sabem muito pouco sobre este assunto. Então eu tive medo e meti-me em casa. Então meti-me em casa, na residência, e agarrei em todas as telas brancas que tinha, todas as que tinha, em todas as tintas, cestos e cestos, e carreguei do meu ateliê para casa, para a residência. E ali fiquei, encafuada. O Xavier, que é o meu companheiro, emprestou-me lá um cantinho no ateliê dele, que é na cave de casa, e então fiquei com um ateliê improvisado, magnificamente instalada, a pintar. Pintei uma série que hoje provavelmente irei fazer uma exposição virtual de tudo aquilo que fiz no confinamento. São coisas que nunca me passaria pela cabeça que eu iria fazer. E às vezes até publico algumas no Facebook. Isso é curioso, sim, já vi. E tens coisas lindíssimas. Algumas coisas foram provocadas por este isolamento. Portanto, por esse medo do desconhecido, esse gritar contra o infinito, que é isto, não é? Não sabemos. Esta situação calamitosa, estranha, estúpida que aconteceu à humanidade está a inspirar também, se é que se pode dizer assim, com todas as cautelas, tem um lado, enfim, positivo, entre aspas, neste sentido de abrir a criatividade e o espírito crítico e reflexivo e emocional e criativo, digamos, e pensar a nossa própria condição e a nossa própria vida de uma maneira diferente. Estávamos como que impreparados, não é? Para mim, Ângelo, a criatividade é das coisas mais fundamentais no ser humano. Por isso, o meu primeiro trabalho, o meu primeiro livro, que foi primeiro tese para exame de Estado e depois se fez um livro, se chamava A Criatividade na Educação Artística e estava em pleno fascismo, em 1972, quando ninguém até ali se tinha lembrado de falar sobre criatividade. Era criativo não, era preciso ser comodista, estar ali, seguir pelo trilho, ai de quem se desviasse do trilho, não é? Só que eu sempre fui rebelde, sempre fui contra a maré e então escrevi sobre a criatividade.
E acho que se nós tivermos a cabeça bem, se estivermos com saúde, podemos nós, os artistas, os escritores, os poetas, toda a gente que é capaz de criar alguma coisa, acho que pode aproveitar muito bem e em seu benefício próprio, que posteriormente é benefício dos outros, de quem vai usufruir e fruir das obras que nós deixamos, certo? Portanto, podemos nós, os artistas, através da criação, superar esta crise. Não sei até quando ela vai durar, o tempo que vai durar e se este entusiasmo de 4 meses, porque nós temos 4 meses sobre isto, sobre o qual eu falo, se daqui a uns tempos não estarei aí tão estressada quanto os outros, não sei. A verdade é que quase não fiz escultura e a escultura que tenho feito é toda em tamanho pequenino, quando sabes que eu gosto de trabalhar grande. As obras grandes, sim, é uma característica do teu trabalho, são aquelas... É um projeto pequeno para grande, não é? Estou em Portugal e, portanto, quando eu morrer, se calhar vão pegar nos pequenos. Digamos que também te reinventaste enquanto artista e todos estão a fazer um bocadinho isso, ou a maioria, portanto, dadas as condições extremas e muito diferenciadas da normalidade a que todos estávamos habituados, não é? Isso também é um desafio em termos criativos. Sim. Ora, como é que tu concilias os teus temas de eleição, como dizes, a mulher, isso é óbvio, portanto, aliás é o teu tema escultórico por excelência, o amor, o sofrimento, a dança, a poesia, a música, a estética, tu depositas tudo isto com autenticidade, com amor, com intensidade, diria eu, em todo o teu trabalho, algumas vezes é assim, outras vezes nem tanto. Como é que entra aqui o sofrimento? Misturado com a dança, com a poesia, com o amor? Pois, uma boa questão. O sofrimento é um denominador comum de tudo isso, de todos esses temas. Porque eu sou uma pessoa de riso aberto, franco, conheces-me pessoalmente, sabes como eu sou uma pessoa que abre expansiva. Os braços, mas nem sempre fui assim. Eu sou hoje assim, mas nem sempre fui assim. Sempre fui uma pessoa que observava, calava, sofria, engolia, e a minha obra, portanto, que é extremamente voluptuosa, que tem um erotismo fantástico, quer dizer, tu olhas e vês erótico, Jesus, esta mulher deve sensual, ser um vulcão sensual, etc. Pois se eu não me realizo como pessoa, eu sofro e passo para a arte isso. Ok. Está respondido sem estar respondido, ainda bem. O que falta dizer... Foi pouco o que eu disse. Não, foi em mas pouco. O sofrimento é o denominador comum. Claro. Sou uma pessoa que, efetivamente, como pessoa, digamos que não realizo essa carga de sensualidade e de erotismo na carne, realizo-a na matéria. Ora nem mais. Nos desenhos, nas esculturas, em tudo. Nas palavras escritas. Ok, não é? ok. Foi uma boa resposta. Margarida, mudando agora de registro um bocadinho, enfim, os teus temas de eleição acabaste de falar, a mulher, o amor, o sofrimento, embora fique no ar porque o sofrimento, mas eu volto a insistir, o grande Platão e muitos outros, e não só, enfim, embora sobre Platão talvez não seja o exemplo mais apropriado, mas muitos criadores, uns mais reconhecidos e conceituados do que outros, dizem que a autenticidade e o poder, contudo, e a intensidade, diria assim, da obra de arte, passa muito pelo sofrimento. Há outros que dizem, eu tenho é que estar, enfim, num ambiente bastante lúdico, tem que estar imbuído de prazer, de loucura, como há pouco assumiste que eras rebelde e que eras um bocado louca, nesse sentido mais, enfim, positivo, obviamente, do termo. Como é que tu te posicionas? É preciso estar em sofrimento ou no contrário disso para criar? O meu problema, se é que é um problema, é a da autenticidade, exatamente a autenticidade. Se eu procuro sempre, em tudo quanto faço, fazê-lo com paixão, com entusiasmo, com uma entrega total. E é nessa entrega total, seja, faça eu o que fizer, que as coisas fluem, aparecem-me das mãos, aparecem-me feitas. Claro que eu trabalho muito, depuro muito. Eu depuro, sou uma mulher muito depurada, sou uma mulher muito... Em busca da perfeição, não é? Acho que há uma elegância no meu trabalho,
tanto escrito quanto falado, quanto mesmo até na própria forma de expressão e de me exprimir, e essa elegância é muito depurada. Talvez isso esteja lá escondido no meu caráter, não sei, mas há um depuramento muito grande, mas que tem a ver com a autenticidade, com a minha forma de me projetar. Como eu trabalho sempre, seja o que for que eu faça, é sempre com um grau extremo de paixão, de entrega, as coisas fluem naturalmente, portanto, é assim. Ok, está respondido. Diz-me uma coisa, como é que é este feliz, diria, casamento entre a literatura e particularmente a poesia? Eu tive, enfim, o prazer, a honra e o privilégio de coordenar algumas antologias e coletâneas e até um livro biográfico teu, e deu-me muita honra e prazer, obviamente. Como é que tu concilias, e aí o multifacetada, o facto de... Tu és de facto uma escultora do bronze, é a tua formação, é a tua área, és hiper, super mestre nisso, diria, mas tu não consegues estar apenas nesse registro e vais em busca de outras artes, de outras formas de criar e de desbravar terreno artístico, digamos assim. A poesia é também uma outra forma, é mais do que isso, porque a tua escultura, a tua obra em geral plástica, digamos, e particularmente a escultura, é extremamente poética por si só, não é? Não precisavas de escrever um verso para se dizer que a Margarida Santos é uma poetisa revelada de todo na sua obra pictórica. Concordas? Quando eu era jovem, eu escrevia muito Haikai e sabia lá o que isso era, não é? Os haikais, sim. Haikai, eu escrevia 3 linhas e aquilo saía-me de uma forma perfeitamente natural. Quando eu digo muito nova, eu digo com 17, 18, 19, 20 anos, portanto era uma jovem. E tinha cadernos e cadernos e cadernos às dezenas, com haikais e companhia, às vezes textos de vida muito grandes. Por isso aquele livro que tu publicaste, que foi a biografia ruída, que é um título curiosíssimo. era mesmo ruída, não é? Porque eram fragmentos que eu conseguia recuperar das gavetas que os meninos andaram ali a roer aquilo tudo. Sabes, então, quando tu contaste isso, o pessoal não queria acreditar, pensava, não é? Havia outra, o conceito ruídos tinha outra conotação, não é? Polissémico, e jamais se nos passaria para a cabeça que fossem os ratos. Eu acho que também fui um bocado malandra, não é? Porque claro. Podia ter sido, porque o meu livro não podia ser nem uma biografia, um registro de biografia ou autobiografia, nem um registro assim puramente biográfico. Eram fragmentos. Eu acho que a vida das pessoas, o que é importante na vida das pessoas, é fragmentário. A nossa vida não é uma continuidade linear. Olha, claro que nascemos e crescemos e ficamos jovens e depois envelhecemos e morremos, ok, mas isso é outra linguagem, é outra coisa. Mas a nossa vida é uma vida cheia de dificuldades, não é? Quer dizer, eu acho que havia uma coisa do Zé Tolentino de Mendonça, numa página qualquer, suponho que daquele livro, no caminho das grandes perguntas, lembras-te? Sim, sim. Grande poeta também. É um grande poeta, eu leio tudo dele. Que a nossa vida está carregada de coisas, não é? Ele dizia isto. E, efetivamente, a nossa vida está carregada de coisas, mas essas coisas todas são excessivas e fragmentadas. São como uma manta de retalhos. Claro que quem se dedica à escrita em tempo inteiro, provavelmente dirá que é capaz de escrever uma autobiografia muito alinhadinha, muito bem alinhavada e aquilo é tudo perfeito. Mas eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que vai vivendo intensamente determinadas coisas. Então, a biografia ruída, escolhi ruída, não só pelos ratos, porque achei que tinha piada, porque muitos desses caderninhos se foram embora. Eu tinha uma daquelas caixinhas de vinho do Porto, de Verga, lembras-te? Ai, tu não és muito mais jovem que eu. Mas existe, eu sei. Eu sei o que é. Ao meu pai, aquelas caixas cheias de vinho do Porto, de Vantage e outro, e eu tinha caixas dessas de Verga cheias de cadernos. E havia um livro que se chamava Luz Íntima lá dentro, que era cheio de pequenos poemas e a primeira parte que deu um livro, que deu um teu livro de poesia, não é? Muito bonito, muito interessante. Que deu o título exatamente a esse livro de poesia, que eu acho que é uma obra de arte, quer dizer, acho que é lindíssimo, mas eu sou a pessoa mais... Mas não só o que lá está dentro, eu conheço, tive o prazer já de ler e de apreciar, obviamente, fruir mais do que isso,
E o livro em si, como um todo, não é? Aliás, costumamos dizer isto, os livros também têm que ser tidos, compreendidos, apreciados, fruídos como obras de arte e a maioria, infelizmente, não é. É o que lá, é o que lá está dentro. Como um belíssimo objeto. É um objeto Porque esse artístico, sim, sim. um objeto artístico, porque eu consegui, como sou artista, consegui fazer uma publicação da Luz Íntima fantástica, não é? Porque é toda revestida depois com desenho. Aliás, os desenhos eram enormes, eram e são enormes. Os desenhos que fiz para a ilustração dessa poesia. Tem 3 poemários, e o primeiro poemário, o primeiro conjunto de poemas, é efetivamente aquele que eu queria ter publicado quando tinha 20 anos. Depois o segundo é aquilo que eu teria publicado quando tinha 40, 50 anos. E o último poemário é o de a partir dos 60 anos. E é um livro soberbo, no sentido de que uma mulher se expõe com toda a sua graciosidade. Tu tens essa característica, já que estás a falar nisso, é curioso, era uma questão que me bailava aqui na cabeça, tu és muito frontal, tu não tens, como é que eu ia dizer isto, sem parecer deselegante, não tens receio, medo, enfim, porque isso existe em muitas cabeças, de expor. Eu tenho uma autoestima incrível, eu acredito no que faço e acho que vale a pena fazer. Mas és frontal nesse sentido mais amplo do termo, portanto, por que não experimentar isto? Se calhar as pessoas não devem estar preparadas ou terão uma reação menos favorável ou menos positiva, mas tu tens, enquanto artista, essa vontade, não é? Ângelo, e porquê é que eu hei de seguir o caminho dos outros? Ora bem. Eu não vou por aí. Eu não vou por aí. Eu quero deixar ficar uma obra, mas que essa obra se distinga. E como não devo favores a ninguém, posso fazer aquilo que eu quero, não é? Claro, claro. E ainda bem que assim é, ainda bem que assim é. Sou frontal e tenho pago bem a fatura, vou-te dizer. Pois, era também o outro lado que podíamos explorar às vezes, somos aqueles que o são, como tu, não é? Não me estou a pôr nesse rol, embora também seja um bocadinho assim, admito, às vezes essa ideia de, como tu já falaste, seres uma mulher fora da caixa, no sentido mais carinhoso do termo, seres rebelde, como tu já disseste, de não alinhares, não és rebanho, não é? Isso às vezes paga-se caro, não é? Nesta sociedade tem mesmo que se pagar caro, não é? Porque ou fazes o que te mandam e aquilo que está correto, não é? Politicamente correto. Aquilo que está dentro dos carris, ou se tu não fazes isso, depois apanhas com outra pancada em cima. Mas, olha, tenho sido suficientemente forte para aguentar com as pancadas e acho que já deixo ficar obra. Acho que vou ficar na uma grande obra. E se não fosses quem és e com essas características que acabamos de revelar agora um bocadinho, não serias a grande artista que és. Aliás, não era possível, eu acho que não é possível ser-se artista mantendo um rumo muito normal, entre aspas, muito certinho, muito politicamente correto, voltando à questão, será difícil inovar, diferenciar, criar, sem ser um bocadinho ou grande ou de forma, digamos, fora da caixa, não é? Eu acho que é um bocado isto. Eu sou um bocadinho mais do que fora da caixa, porque de facto eu consegui conciliar ter uma família e ser uma mãe extremosa, uma avó extremosa, ter uma família, ter uma vida própria, ter uma independência feroz. Eu consegui superar-me. Eu sou uma sobrevivente, tu sabes que eu era uma criança franzina, magrinha, estava sempre a morrer, coitadinha, pegava-se-me tudo, e ninguém percebia como é que eu conseguia sobreviver a todas aquelas coisas que eu tinha, e eu consegui sempre lutar, habituei-me desde muito pequenina a lutar contra a maré e a ser artista. Eu quero ser artista. Oh filha, tu vais ser a médica. Eu, ou engenheira. Não, eu quero ser artista, e se não for artista, olha, sabes que foi preciso que a minha tia Maria Luzia, que era irmã da minha mãe, em leito de morte, obrigasse a minha vovó, a minha avó, a mãe da minha mãe, a deixar-me ir para Soares dos Reis e para fazer Belas Artes. Em leito de morte obrigou a mãe dela a prometer que deixaria a minha mãe. Foi um parto difícil o ser artista. Imagina. Mas se eu não fosse assim, eu lá podia tirar medicina ou outra coisa qualquer, mas depois virava claro, a agulha. Claro. Ainda bem, tens uma história de vida incrível e olha, ficaríamos horas de facto a falar disso, mas só agora para fazer uma síntese, se me permites,
tens que agradecer aos ratos porque a tua biografia ruína Vou falar e não falo mais, desculpa lá. ficou espetacular e se calhar esses cortes e aquilo que eles deixaram é provavelmente aquilo que deve ficar e que fica e que é o mais essencial, e eu aconselho vivamente, não apenas porque estive também envolvido nessa obra de alguma maneira, mas acho que aconselho vivamente, se querem conhecer a Margarida Santos, esta mulher forte, telúrica, esta grande artista portuguesa e do mundo, acho que ler esta biografia ruída ajuda muito a conhecê-la. Concordas? Mudando de registro, se quiseres passar por cima, mas ficaríamos a falar só de arte, que é um tema de facto apaixonante. Não, temos que falar do que tu Mas quiseres. diz-me uma coisa, politicamente isto diz-te alguma coisa? Esquerda, direita, centro? Identificas-te, tens tendência umas vezes para um lado, outras vezes para o outro? Como é que relacionas, assim de fora, apelando ao teu poder de síntese, aquilo que tu és, aquilo que tu fazes, o mundo da arte, digamos assim, com a política? Eu nunca pertenci a grupos, sempre fui muito individualista, nunca tive um cartão de um partido político, sempre fui perseguida e pressionada e namorada pelos partidos políticos da extrema esquerda para a extrema direita, nunca cedi, nunca me interessou vigorosamente em situação alguma vincular-me, Nenhum partido. tenho um pensamento de esquerda, tenho uma postura de esquerda, coitadinho do meu falecido pai, muito sofreu com isso quando eu era jovem, porque era jovem num tempo difícil em que ele sabia que ser de esquerda que era uma complicação e uma confusão para a minha vida futura, mas nunca estive vinculada a partidos, simplesmente sempre exerci o meu poder de cidadania, a minha capacidade de independência em vários momentos da minha vida. Isto é, se alguém, sei lá, falo, o falecido Mário Soares, um grande amigo, me pedem para eu ser mandatária à candidatura dele, eu não fujo ao desafio, eu sou mandatária à candidatura. Mas é evidente que se fosse uma pessoa da direita, eu não seria mandatária, mesmo que fosse amiga. Entendes? Claro, está explicado, está respondido. Sou ferozmente independente em relação a isso, tanto que os políticos não gostam, nem eu gosto muito de políticos, nem os políticos gostam muito de mim, porque eu nunca baixo a cabeça, não sou nem atenta. És irreverente, não é? Quando basta e quando é necessário. Quando é preciso dizer não, eu digo não. Claro. Seja ele quem for. Daí a tua frontalidade, que nós apreciamos. Olha, Margarida, mudando ainda de registro, enfim, as conversas são como as cerejas, mas gostava de te ouvir também em relação, e perguntar assim de forma mais clara, digamos, transparente, objetiva. És uma mulher religiosa? Isto é uma questão que, como pano de fundo, como contexto, mas onde eu queria mesmo chegar é, como é que tu encaras a finitude, enquanto pessoa, cidadã e artista particularmente, a questão da vida para além da morte, a crença em Deus, e o que é que tudo isso quer dizer para ti? Eu tive uma formação católica, apostólica e romana, os meus pais sempre me educaram assim, portanto fiz aqueles sacramentos todos, fiz todos pela Igreja Católica, não sou crente no sentido de estar permanentemente na Igreja, mas sou capaz de rezar no sentido de me pôr em contacto com o divino, com aquilo que está para além de mim, que é invisível e que não é este Deus, ou aquele Deus, ou este ou o outro. Conheço suficientemente a história da humanidade, os deuses todos, conheço isso tudo. Portanto, para saber que a única coisa em que eu posso acreditar é que existe algo que é invisível, superior a mim, e que está ao comando, digamos, desta grande engrenagem, do qual eu me sinto um servo, uma pessoa que serve essa divindade ou isso que está para além de mim. Essa entidade transcendente, não é? Agora, não sou uma pessoa de frequentar a igreja, mas sou uma pessoa que faz arte sacra, que é capaz de fazer uma igreja, em termos de arquitetura e escultura, trabalhar com uma capacidade de quem é místico, de quem é capaz de incorporar num rosto. Tenho um Cristo grande numa capela, não sei onde,
grande, eu digo grande, que ele tem 4,5 metros. Então é mesmo grande, é grande. Grandalhão, e então o rosto daquele Cristo é qualquer coisa que fala com qualquer um, porque ele está crucificado, mas não está morto, está a fechar os olhos. Isto ficou para sempre assim, não é? Olha, isso daria pano para mangas, como costuma dizer, não é? Está em ascensão e que vai a voar, e a gente não percebe como é que ele olha para ele e ele vai a voar. Portanto, eu tenho realmente essa ligação Ao divino. para além da minha vida finita. Não sei se nós existimos, se de outra forma, também isso me preocupa pouco. Houve um tempo, que não foi tão pouco tempo assim, em que eu acreditava, porque eu tenho no meu livro da biografia ruída, a minha experiência com o espiritismo, num tempo em que o espiritismo era uma espécie de religião que o fascismo não consentia. E eu tinha 5, 6 anos e faço aí um relato daquele tempo em que eu vivi as sessões espíritas de uma forma muito pormenorizada. E eu fico arrepiada O Allan Kardec. Isso era outra conversa, era outro tema apaixonante, de facto. Mas é isso. Quer dizer, há qualquer coisa para além de... Agora, o que é que há? Não sei, não me interessa. Quando eu fechar os olhos fica a minha obra e pronto. Ponto. Ok, e já é. Vais continuar a viver, a ser eterna na tua obra, na tua lindíssima, maravilhosa e grandiosa obra, diria assim. Olha, eu sou uma pessoa muito simples. As pessoas às vezes, quando me conhecem pessoalmente, dizem assim, mas é uma mulher tão simples e faz coisas extraordinárias, como é possível? Devia estar aí toda encroada, mas não, está-se a rir connosco, está aqui. Quando conhecem a fundo o meu trabalho, ficam espantadas com a minha simplicidade. De facto, por eu isso acho é que que tu és a mulher maravilhosa que és. Olha, Margarida, a única coisa que combinado, digamos, para esta conversa, que não passa disso mesmo, é que nos falasses de um livro e de um evento. Estamos na reta final do conceito. O que é que queres dizer sobre isso? O que é que pensaste? Olha, pensei que sobre um evento, eu sou muito egocêntrica, tenho que ser, sou artista. Eu pensei num evento que me encheu as medidas todas, que foi pela primeira vez colocar uma obra de grandes dimensões na praça pública, ter uma obra pública que era da minha autoria e que me foi comprada, adquirida por uma autarquia, que é o desafio que está na Casa da Presidência de Vila Nova de Gaia. E foi inaugurada no dia do município, com centenas de pessoas à volta, e está lá, passados estes anos, passaram 4 anos ou 5, já nem sei quantos, está lá e ainda é o ícone de Vila Nova de Gaia, tem piada. E, portanto, esse evento marcou-me profundamente, porque foi a minha homenagem aos escultores de Vila Nova de Gaia, que é uma coisa que está a morrer, que vai ficar, quer dizer, vai ficar na história, mas vai passar. Porque Não, mas vai ficar, com certeza mesmo. Eternamente. Não se compadecem disso. Portanto, esse evento, essa inauguração da exposição, o desafio, foi das coisas foi o evento que mais me marcou. E, portanto, está lá, continua, é o meu testemunho. Portanto, gostaria de dar... Até o livro, olha, o evento já está e é uma ótima recomendação. E o livro que recomendarias? Pode ser um livro teu, obviamente. A Gaia, venha ver Margarida Santos ali. Esta sai no metro, pum, está ali logo à beira da Câmara Municipal. O livro também, como eu sou egocêntrica, claro, também vou falar do meu livro, que é o último, que era o do barro ao bronze, assinaste numa escultura. E este livro é um livro que tem uma edição de luxo, uma edição, bem, ele é tão grande que ainda não o tens na mão, ainda não tive oportunidade, porque só para tu enviar pelo correio são 2,550 kg que vão pelo correio, mas se tiver oportunidade é de fazer-te chegar às mãos. É um livro que não existe não existe no mercado. No programa editorial português não existe, e segundo as informações que tenho também lá fora não existe. Eu, para o escrever, mandei vir tudo de fora, não havia nada nem na biblioteca da Universidade, do Porto, nem das Belas Artes, nem nada, para o ter escrito. E é um livro que tem que ver muito com a nossa conversa de hoje, com a falta
de informação, a falta de formação sobre esta área que é de tão grande importância, porque os feitos, de tudo o que é importante, as pessoas que ficam para a história de Portugal, normalmente vão para as nossas praças, ou seja, em termos de busto, de retrato, de estátua, que agora até já vandalizam e tal, mas tudo isso se fez ao longo destes últimos 2 séculos em bronze. E estava por fazer essa reflexão, não é? E essa síntese que tu fizeste muito bem nesse livro. E deixar ficar esse testemunho. Para mim, isto é deixar um testemunho muito... E só fiz 3 apresentações, para já, na Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa. Eu tive pena se não deu mesmo, mas tive mesmo pena não ter estado presente nessa sessão. O que aconteceu, fiz aqui no Porto, porque terias tido o livro, nessa altura ter-te dado, mas não calhou, e também não combinamos que eu o deixaria lá. Aliás, ele está lá à venda, porque é o único sítio em Lisboa. Também está no Museu Nacional Soares dos Reis, porque eles não foi livro para ir para as FNACs, e é um livro que as câmaras municipais adquirem. Eu mandei-os para ainda vou fazer agora em Faro uma apresentação do livro para poder deixar ficar na biblioteca, porque isto já está nos Açores, já está, enfim, tem andado por aí, e há uma proposta para o traduzir e fazer uma coisa internacional com ele, porque não existe no panorama editorial uma coisa deste tipo. Portanto, é um livro diferente. Ora, está uma boa recomendação, de facto. O livro, nunca é demais, do barro ao bronze, assinaste uma escultura, não é? Pronto, e tu também, não falamos muito disso, portanto, também obviamente também desenvolves a técnica do barro, não é? Tens peças, claro, especializaste em bronze, mas ok. Mas é um bronze que começa no barro. Ok, isso seria outra conversa. E com certeza que é um livro em que ficamos... Manda-me a direção para eu te enviar. Olha, ficarei felicíssimo com isso, porque de facto até agora não consegui ter acesso ao livro, porque falhei aquele lançamento e... Há muito poucos, e eu agora também só tenho meia dúzia deles, porque tenho... O editor despachou-os e houve, felizmente, a Câmara de Gaia também comprou alguns para oferecer, para ele poder correr o mundo. Estás aí? Estou a ouvir perfeitamente. Olha, Margarida, então é assim, estamos na reta final, sabes que este conceito de podcast também mais do que 1 hora não convém, não é? Faz parte do conceito em si. Antes de terminar, de fechar esta nossa conversa, apelando também mais uma vez ao teu poder de síntese, ficando no ar estas recomendações, o que é que te apraz dizer ainda, uma mensagem que queiras deixar ainda para quem nos está a ouvir? Sejam autênticos, sejam verdadeiros, sejam vocês próprios, se é que alguma vez querem ser felizes. Porque ser feliz tem a ver com sentir-se bem. Tenham a idade que tiverem, façam aquilo que fizerem, façam com prazer, tentem encontrar um caminho de sucesso pessoal para poderem realizar-se e poderem ser felizes, cada um à sua maneira, porque a felicidade está dentro de nós. Ora, muito bem, a felicidade está dentro de nós, temos que descobri-la, subscrevo. Completamente. Obrigado. Eu agradeço então a amabilidade da minha convidada deste episódio, também, entre muitas coisas, a escultora Margarida Santos, e escritora e poetisa e tanta coisa que vocês ouviram e que eu espero e desejo que continuem a descobrir através dos seus livros, e não apenas deste último, de outros que ela foi publicando, visitando o seu ateliê, enfim, conhecendo a sua obra, as suas exposições. Vale a pena. Podem ir à minha página do Facebook, escultora Margarida Santos, para ficarem a saber mais alguma coisa. Ok. Também nas redes sociais, enfim, vale a pena descobrir este colosso de mulher, esta mulher multifacetada e telúrica. Eu por acaso já tive o 1,75 m, mas já não tenho. Ok, obrigado Margarida por esta conversa, que fluiu assim, enfim, tão informal.
desculpas por ter demorado tanto tempo, mas realmente eu sou um bocadinho preguiçosa agora. Claro, enfim, mas isso é mesmo assim, é o que é. Sejam então pacientes, continuem a desconfinar com segurança, com atitude quanto basta e também com boa disposição, cuidando como convém da vossa saúde como nunca. Procurem, como foi dito pela Margarida, ser felizes e até ao próximo Espicaçar, que como sabem podem ouvir no Spotify, no Castbox, no YouTube, também diretamente na nossa página pessoal, na nossa página e grupos de Facebook e ainda nas nossas páginas de Twitter. Costuma-se dizer, estou com uma lágrima no canto do olho. Acaba aqui a primeira temporada do Espicaçar, foi uma experiência que eu curti, se me permite a expressão, entre aspas, imenso. Acaba então a primeira temporada do Espicaçar, que nos acompanhou de março até agora, até este domingo, e foi muito gratificante ter conversado nestes 17 episódios com 15 personalidades que, diria, fazem a mesma diferença, e a maioria dessas personalidades faz o favor de ser meu amigo, como é o caso aqui da Margarida. Obrigado a todos pelo contributo. Não há favor, há reciprocidade. Ora bem, obrigado a todos pelo contributo e com certeza que voltaremos a encontrar-nos neste ou em outro conceito. Temos o desejo e a vontade de voltar e com certeza isso irá acontecer. Voltaremos para uma segunda temporada também com uma versão em vídeo. Obrigado, amigos, até lá, sejam felizes e... Deixa-me uma última palavra, Diz. deixa-me dizer muito, muito obrigada. Eu é que agradeço. Obrigado.